Essa é mais uma live criando semijoias incríveis. E o tema da nossa live de hoje é Semijoias. Transforme o seu tempo livre em uma nova paixão. Então eu vou falar sobre esse tema que é tão importante de você ter uma atividade que te dê prazer, que você seja apaixonada, e vou mostrar modelos de semijoias. Se você não me conhece, eu sou a Laura de Cristal, especialista em semijoias, e ensino a criar coleções exclusivas com pedras naturais. Então, hoje eu vou ter um tema muito importante dessa nossa live, e é muito importante porque, mesmo que você nunca tenha feito semijoias antes e tenha até dúvida se vai conseguir aprender, mesmo que você não se ache criativa, mesmo que você tenha dúvidas sobre materiais e fornecedores, mesmo assim, essa live é para você, porque hoje vai ter muito conteúdo. Vou falar sobre uma nova atividade, como é que você pode começar, vou falar como é que várias alunas começaram, vai ter muito conteúdo. Olha o pessoal entrando, muito legal, então aproveita, curte a live, manda coraçãozinho, manda foguinho, porque assim o Instagram entende que essa live é importante e compartilha com outras pessoas. Então manda coraçãozinho, manda foguinho, manda senzinho. Se você está vendo essa live gravada, já aproveita e me segue e curte a live. Se você está vendo no YouTube, se inscreve no canal e aciona a sinetinha para ser avisada cada dia que tiver um conteúdo novo, porque aqui no canal tem conteúdo novo todos os dias. Olha o pessoal mandando foguinho, mandando coraçãozinho, muito legal. Porque hoje o nosso tema é super importante. Eu vou falar sobre você ter uma nova atividade, transformar o tempo livre que você tem, ou às vezes o tempo que nem é tão livre, mas transformar esse tempo livre que você tem em uma nova paixão. Olha o pessoal me acenando, legal, legal, muito bom. Eu vou então tomar um golinho de água e já vou começar com o conteúdo de hoje, que eu separei muitos materiais para mostrar, para falar. Nossa, tem muito conteúdo, muito bom. Então, enquanto eu tô tomando aguinha, continua, manda coraçãozinho, manda foguinho, manda senzinho. Olha o pessoal chegando. Bom, então hoje o tema da nossa live, ele é muito importante, que o tema é Semijoias, transforme o seu tempo livre em uma nova paixão. E por que que é importante? Porque você vai ver os benefícios de criar semijoias por hobby ou por terapia, vou falar sobre isso. Também você vai ver que você pode ter também uma nova profissão com as semijoias. Também vou falar de você encontrar uma nova atividade que te dê prazer e que você ainda seja produtiva, que é muito legal também. Deixa eu diminuir aqui a luz, que está muito forte. E vou também agora desativar aqui, botar no silencioso o meu celular para não ficar entrando mensagem. Deu! Bom, quando a gente fala sobre isso, o que eu me lembro quando eu falo de uma nova atividade que te dê prazer, reconhecimento, que você tenha uma paixão? Eu, quando estava preparando a live, eu me lembrei de uma aluna, a Filomena. Às vezes ela está aqui pela live. A Filomena é uma aluna, uma mulher de acho que 50, 60 anos, mora em São Paulo, Santo André, mas às vezes ela vai para Praia Grande. E aí, conversando com a Filomena numa mentoria individual, ela me contou uma coisa muito interessante que aconteceu com ela. Ela se aposentou, ela sempre foi da parte administrativa, coordenadora de escola, se aposentou e foi trabalhar numa escola particular também nessa parte de gestão, de coordenação. Lá pelas tantas, a Filomena trabalhava muito, levava trabalho para casa e ela começou a se dar conta que ela não estava feliz, que ela estava ficando estressada com aquilo. E a Filomena, uma mulher que adora ler, inclusive autora de 2, 3 livros, coautora na área dela de educação infantil, e ela começa a ficar insatisfeita, e daí ela lendo um livro do filósofo Sêneca, ela me contou o seguinte, que o Sêneca diz que o tempo é uma coisa muito importante na nossa vida. E ela se deu conta que ela estava dedicando o tempo da vida dela para cuidar dos outros. Cuidar dos pais, cuidar dos filhos,
cuidar do trabalho, inclusive levava trabalho para casa, e que naquele momento da vida dela, ela se deu conta que ela tinha dado muito pouco tempo para si. E daí ela começa a ficar muito estressada, muito triste, e o marido apoiando ela que ela começasse uma nova atividade. Daí lá pelas tantas, a Filomena resolve começar a criar semijoias, entra no método Semijoias Sem Limites, e daí o que aconteceu? Ela diz que a mesa dela, que era cheia de livros, começou a ficar cheia de pedras naturais e ela começa a criar semijoias. Até aí tudo certo, mesmo ela nunca tinha feito antes, começou a fazer uns modelos belíssimos. Mas daí ela me contou e a gente deu risada que ela tinha muita dificuldade para vender. Ela estava adorando criar aqueles modelos, fazer acabamentos perfeitos, uma pessoa bem detalhista, e ela se deu conta como ela estava nessa parte de gestão há muitos anos, do todo, de ver o todo, de resolver problemas. Ela estava com um problema de concentração. Então, às vezes, ela se perdia na hora que ela ia contar as pedrinhas, algumas situações assim. E daí ela começou a se esforçar e começou realmente a montar, a fazer, criar modelos diferentes. E daí lá pelas tantas, a irmã dela e a cunhada se apaixonaram pelos modelos. E daí ela não sabia cobrar, apesar de ter uma aula de precificação e de como calcular o valor para vender as semijoias. Ela me contou que ela fazia e que ela ficava com pena. Ai, vou cobrar da minha irmã, vou cobrar da minha cunhada. No primeiro momento ela deu vários modelos e depois ela começou a cobrar. E daí o que aconteceu? A filha dela também, da área de educação, a filha dela disse, mãe, vou levar para a escola alguns modelos. E daí sabe o que aconteceu com a Filomena? Ela tinha uma crença limitante que ela achava que professora não tinha dinheiro para comprar e que não ia comprar as semijoias. E daí ela começa a criar brinquinhos, vou mostrar brincos, bem simples. Ela disse que era assim, era uma bolinha, uma pedrinha e uma base. E que ela não cobrava muito, ela cobrava 30 e poucos reais e ela ficou muito surpresa que as professoras, o pessoal da escola, achou super barato. Achou que ela que estava muito bom o preço. E daí ela se deu conta que aquele era um problema dela, não das pessoas que estavam comprando. E inclusive a coordenadora lá da escola pediu para ela fazer um brinco, pensando nela. Uma outra amiga da filha disse para ela fazer um brinco que mesmo que fosse mais de 100 reais ela pagaria. E daí ela se deu conta que ela não precisava ter aquela crença limitante, que ela podia realmente criar modelos mais elaborados. Mas já que eu estou falando de brinco, então vou mostrar aqui. Esse é um brinquinho bem simples, tipo os que a Filomena fazia, que é uma pedrinha e uma base. E o legal desse tipo de brinco é que a gente cria muito rápido. Você senta na mesa, você senta na cadeira, na frente da mesa, o lugar que você vai trabalhar, e você faz muitos brincos em pouco tempo, porque é muito rápido. Olha aqui. Então aqui, ó, eu vou mostrar antes um modelo que é feito com a volta na lua, que é uma técnicazinha com alfinete, e esse aqui já é um modelo também feito com alfinete cabelo de anjo, com o nó de joalheiro. Mas também são super simples, super rápidos de criar. E assim a Filomena foi fazendo vários modelos diferentes e levando a filha, levando para a escola. Até que ela se deu conta que ela podia valorizar o trabalho dela, realmente precificar da maneira correta, levando em conta tudo que precisava, e que mesmo assim ela começou a vender. Então legal foi isso, que ela começou como uma parte que estava estressada da vida dela, muito trabalho, não tinha tempo para ela, se deu conta que ela se dedicava muito à família e que ela estava ficando de lado e que ela não tinha feito quase nada para ela, pensando nela, Filomena, realmente para se sentir valorizada e se sentir feliz. E eu achei o máximo que na mentoria ela conta que ela estava muito feliz, muito alegre. E, inclusive, ela e outras alunas postam lá na comunidade do Facebook das Poderosas os modelos que elas estão criando. Legal, né? Então agora eu vou mostrar uns modelos agora
de colares. E vou mostrar modelos de colares delicados. Por quê? Porque a Nair, que é uma outra aluna poderosa, a Nair, ela fiz uma listinha aqui. Antes de falar da Nair, eu quero saber quem é poderosa, se tem alunas do Semijoia Sem Limites aqui na live, digita aqui para mim, poderosa. E se você quer aprender a criar semijoias, digita iniciante. Quero saber se tem poderosas, se tem quem quer aprender digita iniciante, quem é poderosa digita, quem é aluna do Semijoia Sem Limites digita poderosa. Quero saber, olha, a Vivi poderosa, a Cleonice também é poderosa, a Daiane poderosa, adoro essas minhas alunas poderosas aqui, cada vez aprendendo, cada vez se aperfeiçoando, muito, muito legal, muito feliz. Que bom, e quero saber se tem iniciante, se tem alguém que quer aprender a criar semijoias aqui, digita aqui para mim, iniciante. Muito bom, muito legal. Bom, enquanto o pessoal digita, eu vou falar sobre esses colares. Esses colares fininhos, delicados, estão super modernos. E eles têm uma característica que eles são muito fáceis de vender. Hoje eu estou falando, transforme o seu tempo livre em uma nova paixão. Semijoias, transforme o seu tempo livre em uma nova paixão. Mas eu vou falar desses colares porque eu me lembrei da Nair. A Nair, uma mulher aposentada, estava aposentada há 2 anos. Ela sempre trabalhou na parte de hotelaria, em hotéis, ela trabalhava como governança, na parte de governanta. E daí o que acontece com a Nair? Ela se aposenta e ela faz um curso de personal style, organizer, personal organizer, aquelas pessoas que organizam a casa. E daí o que acontece? O que aconteceu com ela? Ela não tinha um trabalho constante, aparecia um trabalho de vez em quando, um trabalho aqui, um trabalho ali, e ela tinha muito tempo ocioso. E ela começou a ficar quase em depressão. E ela me contou exatamente que os filhos começaram a ficar muito preocupados. Porque ela começou a ficar muito triste, muito depressiva, e ela não sabia o que ela ia fazer com a vida dela. Ela não tinha um novo sentido na vida dela. E daí ela viu as semijoias, começou a pesquisar e acabou entrando no método Semijoia Sem Limites. Desculpe, porque está com as inscrições fechadas nesse momento. Então, o pessoal que me manda mensagem, as inscrições no método Semijoia Sem Limites estão fechadas, onde eu ensino a criar coleções exclusivas com pedras naturais. Mas se você quiser ser avisada da próxima turma, que eu ainda não tenho data definida, é bem simples. Você vem aqui no meu perfil do Instagram, embaixo da minha foto vai ter um link azul. Ali você vai clicar, vai pedir seu e-mail, seu nome, é bem simples. E daí você se inscreve, entra na lista de espera para ser avisada quando abrir uma próxima turma. Bom, daí continuando aqui com a história da Nair, ela entra no método Semijoia Sem Limites e ela começa a criar. E ela diz que se apaixonou de fazer as semijoias. Mas a Nair, ela começa a fazer esses modelos fininhos, tipo esse aqui, tipo esse aqui. Só que como é que a Nair começou? Ela não começou com pedras naturais, ela comprou fios de cristal. Cristais que são super econômicos, que a gente encontra fiozinhos a R$4. O que é o fio? Um fio cheio de cristalzinho, com 40 centímetros de tamanho, de comprimento. Então a Nair, ela começa a criar as semijoias com cristal e aqui no centro uma pedrinha. Me mostrou vários modelos lindos. E daí o que acontece com a Nair? Ela faz esses modelos, mas começou a investir muito pouco, porque ela escolheu algumas pérolas, algumas pedras e começou a fazer com os cristais. E daí o que aconteceu? Ela não sabia vender, ela nem tinha pensado em vender, porque ela começou a criar exatamente para ter uma nova profissão e também para encher o tempo dela, porque ela estava muito ociosa e estava começando a ficar em depressão. E daí, o que acontece? A filha dela pega foi para trabalhar num banco, foi usando o modelo e as colegas adoraram.
E daí a Anair acabou tendo muitas encomendas e hoje também vende muito. Mas o interessante é que ela começou com esses colares delicados. Olha que amor! De uma maneira muito simples, de uma maneira, inclusive, muito prática. Inclusive, esses estilos de colares são exatamente os que são vendidos nas grandes joalherias. Sim, tem joalherias famosas vendendo colares com pedrinhas naturais, muitos com acabamento que não são de joia, são acabamentos banhados e estão vendendo muito, com preço de joalheria, olha só. E aqui eu tenho mais um modelo de choker, já que eu tô falando das delicadas, né? Que era o estilo que a Anair vende. E eu achei legal, por quê? Porque ela conta que mudou completamente a vida dela. Além de conhecer novas pessoas, de ter um grupo que todo mundo tem o mesmo objetivo, o grupo oficial das Poderosas do Facebook, do WhatsApp, que trocam informações, trocam fornecedores, dão sugestão, é muito legal. E daí o que eu vi? Eu vi que a felicidade dessas mulheres que tinham um tipo de vida e tiveram coragem para se reinventar. Inclusive a Filomena disse que não foi coragem, foi porque ela estava muito triste mesmo, que ela queria uma nova etapa da vida dela. Ela disse que foi mais necessidade do que coragem. Mas eu acho que é coragem sim, porque às vezes a gente abrir mão de um tipo de vida para ir para outro tipo de vida, tem que acreditar que é possível, né? E esse é o primeiro passo para dar certo, é você acreditar. Inclusive, eu quando comecei, agora falando da Nair, me lembrei que quando eu comecei há 30 anos atrás, sim, deixa eu pegar outros modelos aqui. Eu comecei há 30 anos atrás, mais de 30 anos. Comecei fazendo bijuteria, porque nem tinha semijoias naquela época. Comecei na mesa da minha sala, porque eu queria uma atividade que eu pudesse ganhar dinheiro e ficar perto dos meus filhos. E daí eu comecei a fazer bijuterias no início, e o interessante é que eu não fazia brincos. Olha só, no início eu sabia duas técnicas diferentes, que era o nylon e a contrapinagem que eu fazia com os alfinetes, com a volta na lua. E o nylon eu tinha péssimo acabamento, assim, eu não gostava de trabalhar com nylon porque eu não sabia como fazer um acabamento que o nylon ficasse escondido. Isso eu fui descobrir com o passar do tempo, com aprendendo novas técnicas, até com dicas de fornecedores, até a minha equipe também, a gente experimentando novas maneiras de fazer, e daí eu acabei aprendendo. Mas no início eu comecei só com colares e vendia, comecei vendendo, não tinha loja, não tinha internet, comecei vendendo para minha família, para minhas amigas. Depois eu fiz um mostruário, não era bem um mostruário, eu fiz várias peças e ofereci para algumas lojas, então eu vendia em lojas do shopping, então foi muito legal, mas eu comecei, nessa época era só colares, não fazia brinco. Depois eu me dei conta que como eu podia aumentar a venda tendo brincos também combinando com os colares, e além dos brincos, também as pulseiras. Então sim, foi a maneira que eu comecei. Depois, nesse período, eu comecei com as bijuterias. Depois o tempo foi passando. Eu comecei a trabalhar com as pedras naturais. Aprendi técnicas maravilhosas de joalheria que a gente usa para criar semijoias. Também aprendi a identificar as pedras. Nossa, aprendi como criar, fazer a criação dos modelos, de tanto que eu fiz, tanto que eu pratiquei. Eu já sabia como que funcionava mais, criar de uma maneira ou de outra, combinar alguns tipos de materiais com outros. E daí o que aconteceu? Nessa época entraram as pedras naturais, eu comecei a fazer com pedras, e daí deixei de fazer bijuteria, passei a fazer semijoia, que tinha um lucro muito maior, muito diferente da biju. Na biju, por exemplo, venderia um brinquinho desses, sei eu, 10 reais, 12 reais. E na semijoia você pode vender 30, 35, 40 reais um brinco desse. E o custo nem é tão diferente, porque se a gente pegar uma pedrinha dessas, o que ela custa? R$1, R$2 no máximo. Então se você botar aqui, olha só, você encontra bases de brinco R$4, R$5 o par, mais as pedrinhas,
mas alfinetinho você tem lá R$ 8 o custo, R$ 10, e você pode vender por 35, 39, R$ 40 um brinquinho desses. Então é muito interessante. E foi assim que eu comecei. Comecei com a Biju, depois eu fui para a Semijoia e cheguei a ter 4 lojas ao mesmo tempo em grandes shoppings de Porto Alegre. Eu sou de Porto Alegre. E daí o que aconteceu nessa época? Eu não conseguia mais, eu criava, até ajudava a minha equipe a criar as semijoias, mas eu não tinha mais como ficar na produção. Por quê? Porque não dava, eu tinha que administrar as lojas, tinha funcionárias, tinha a parte administrativa, tinha a parte burocrática de nota fiscal, organizar tudo para a contadora. Naquela época foi bem complicado. Mas daí o que isso foi legal? Que me obrigou a criar um método que eu ensinei à minha equipe. Como é que era? Como é que eu fiz? Eu criei uma maneira, um método, bem assim, um método simples e prático para a equipe produzir. Então a gente criava uma peça piloto, que era a peça que estava aprovada, por exemplo, esse colar, e daí, como eram 4 lojas, a gente definia, por exemplo, 3 colares para cada loja, então eram 12 peças iguais. E daí a equipe produzia. E não era uma equipe muito grande não, elas produziam muito. Então eu tinha 2, 3 meninas na produção, quando eu comecei era uma só. No Natal a gente botava mais, ficava 4, 5. Por quê? Porque no Natal a gente vendia 3 vezes mais que os meses normais do ano. Então sim, o interessante é isso, assim, que eu ensinava e não era ninguém quem aprendia. Não era alguém que fazia bijuteria. Naquela época não tinha nem internet. Eu me lembro que eu colocava o anúncio no jornal. Olha que coisa antiga. E eu pedia assim no anúncio: se você gosta de trabalhos manuais ou tem alguma habilidade manual, convidando para aprender, para trabalhar na montagem de bijuterias. Botava assim na época, logo que eu comecei. E daí elas iam lá e em uma semana elas já estavam fazendo a 1000. Aprendiam de uma maneira muito simples, muito prática, como criar, como no início elas não criavam, elas só reproduziam. E depois eu tive uma menina que me ajudava na parte da criação. E daí a gente aprovava os modelos e reproduzia. Bem simples. E daí dividia para as lojas, mandava e depois a gente ia fazendo coleções. Eu falei da live de coleções. Começava com uma coleção grande e depois ia fazendo coleções menores. Inclusive, falando de coleções, o nosso tema da próxima live, que vai ser no domingo, vai ser: descubra as cores da próxima estação e como usar nas suas semijoias. Por que eu estou falando sobre isso? Porque vai mudar a estação, agora entra primavera, verão, e é importante que você trabalhe com as cores que vão ser moda nas roupas. Por quê? Eu vou falar tudo isso na live. Porque nós mulheres, a gente adora combinar os acessórios com as cores das roupas. Então, na live de domingo, às 20 horas, vai ser: descubra as cores da próxima estação e como usar em suas semijoias. Então, vai estar imperdível a live do próximo domingo. Bom, então, e daí o que acontece quando eu vejo todas essas mulheres que estão mudando de vida, tendo coragem de ir para uma nova profissão, de se reinventarem? Eu fico muito feliz, porque eu digo que o sucesso das minhas alunas é o meu sucesso. E também me lembrei da Rita. A Rita já é outro caso, olha que legal. A Rita, ela é uma neurocientista, uma aluna que ela é neurocientista. Inclusive, o pessoal aqui, essa live de domingo, quem tá tem um canal VIP de semijoias aqui no Laura de Cristal, que eu vou te convidar para entrar nesse canal. Por quê? Porque o tema dessa próxima live foi feita uma votação nesse canal VIP de semijoias, aqui do meu perfil da Laura de Cristal. Então você vai ver ali, tem a minha foto, o bio, embaixo vai ter ali canal VIP para você entrar. Então você entra, que ali sempre as coisas acontecem antes. Então vai lá para aquele canal. Inclusive lá elas já sabiam, quem está nesse canal,
que o tema da live de domingo vai ser esse aí, das cores. Então, se você ainda não faz parte do canal VIP, vai lá e entra. Você vai ver ali, perto dos destaques, onde tem aquelas bolinhas, tá esse canal VIP para você entrar. Eu acho que é em cima dos destaques ali. É bem simples, bem fácil. Você clica ali e entra. E assim você fica sabendo tudo primeiro que as outras pessoas. Muito bom, né? Essas coisas que vão aparecendo no Instagram, esse é um canal novo que agora o Instagram criou e que já tem muitas pessoas participando. Então vai lá e entra no canal VIP de semijoias. Então voltando aqui a esse colar que eu ainda não falei, porque eu estava falando da Rita. E a Rita tem uma situação diferente. Olha só a Rita. A Rita, ela é uma neurocientista, sim. Ela trabalha estudando o cérebro. E daí ela entrou, ela começou a criar semijoias, sabe por quê? Porque ela contou que as pessoas não imaginam o benefício que traz para a saúde, o benefício que traz para o cérebro criar semijoias. É como se fosse uma academia. Sabe quando a gente vai lá para a academia para não perder massa muscular, que a gente tem que fazer musculação para se manter jovem e ágil? Assim é com o cérebro. Quanto mais você exercita e faz algum tipo de trabalho manual, alguma coisa nova, mais você vai estar exercitando o seu cérebro. Então, cada vez que você cria um modelo de colar, cada vez que você cria um modelo de pulseira, de brinco, que você escolhe os materiais, que você pensa qual a técnica que é ideal para aquele modelo, que você aprende como fazer o acabamento perfeito, que você aprende como criar o modelo, você está exercitando o seu cérebro. Olha que loucura isso. E ela contou que e daí ela entrou para exercitar o cérebro. Daí lá no grupo das poderosas do Facebook, lá das alunas, que é exclusivo das alunas, há um tempo atrás ela postou uma coleção de chokers. As chokers, para quem não sabe, são gargantilhas, são os colares curtos. E ela postou lá uma coleção e botou assim, todos vendidos. Então até a Rita também começou a criar para exercitar o cérebro e está fazendo dinheiro com isso. Muitas alunas fazendo como renda extra, uma renda a mais, complemento de aposentadoria ou até como nova profissão. Alunas que tinham outra profissão e mudaram. Já contei isso em outras lives, eu não vou repetir aqui, mas é o caso da Mônica, que agora abriu uma loja física, Mônica Maia Designer, que ia ser estudando para concurso público, se apaixonou pelas semijoias, começou a criar semijoias, começou a vender, a filha também levava para o trabalho para vender, e hoje está com uma loja física. A Mônica é de Niterói, no Rio de Janeiro. Bem legal, né? Então aqui eu tenho mais um modelo, esse modelo todo com aço inox, que é muito legal. Por quê? Porque é um material de extrema qualidade e não tem problema de escurecer, de perder o banho, nada disso, porque ele não é um banho, ele é o próprio material. E essa técnica do nó de joalheiro é uma técnica usada na joalheria, para criar joias. Então a diferença qual é? Aqui a gente usou, por exemplo, aço inox nesse modelo e na joalheria é usado arame de ouro 18 ou prata 925, que são metais nobres. E a diferença então é somente o material, porque a maneira de fazer é a mesma. Legal, né? E esse colar aqui é todo com pérolas naturais. Pérola cinza, aqui tá meio roxinha, né? Tem umas mais cinza, mais acinzentadas, mais roxas, mais douradinhas, mais cremezinhas. Porque as pérolas têm uma característica que a gente encontra pérolas naturais clarinhas, cinza, rosadas, douradas, conforme o tipo de concha que ela foi feita e conforme a água, as condições climáticas que ela foi produzida. Legal, né? Olha, aqui a Cleonice é uma poderosa. Já estou mudando de profissão, da área da saúde para semijoias. Gratidão. Ai, parabéns, Cleonice. Fico tão feliz, tão feliz. Olha só, a Cleonice era da área da saúde e está indo para semijoias. Eu que tenho muita gratidão, adoro quando tem os comentários das minhas poderosas, porque eu vejo
como o pessoal está evoluindo, inclusive nas mentorias mensais, a gente conversa sobre isso, cada uma falando se está vendendo, se não está vendendo, se está produzindo, o que está fazendo, se tem alguma dificuldade. Inclusive agora as alunas estão preparando já a entrada da primavera-verão, da coleção primavera-verão. Então o tema da live de domingo você não pode perder, hein? Que vai ser: descubra as cores da próxima estação e como usar nas suas semijoias. Bom, então eu vou mostrar mais um modelo de colar. Deixa eu escolher aqui, que eu tô com vários. Vou escolher esse modelo maior, já que eu mostrei tão delicadinhos. E esse colar é muito interessante, porque aqui eu misturei outros materiais, assim como a Nair, que começou com os cristais. Aqui eu misturei cristais, que tá aqui, ó, aqui é cristal, cristal. Aqui é olho de gato, que é um vidro, é tipo, eles chamam de fibra ótica, mas é um vidro. Aqui é um cristal jateado, aqui é jade, uma moeda de jade esmeralda, mesmo jade da gota. E aqui eu nunca me lembro dessa, eu não sei se é rubilita, eu nunca me lembro do nome dessa pedrinha aqui. Então você tem como criar os modelos misturando vários materiais, isso que é muito legal. Porque eu digo que é uma atividade muito democrática, porque você pode fazer as semijoias delicadinhas, como a Filomena começou com os brinquinhos, como a Nair começou com as chokers, as garantilhas fininhas, mas eu tenho alunas também que vendem muito as grandes. E aqui esse colar todo feito na técnica da volta na lua, aqui com alfinete banhado em ouro. Mas poderia ter feito de aço inox, poderia ter feito na prata, poderia ter feito com outros metais. O pessoal diz assim, não é a amazonita é a mais clarinha, ela é um verde tipo um verde com azul. Mas eu não lembro, não recordo o nome, mas é alguma coisa com rubilita, que é a mistura daí de cores, acho que é esse tipo de pedra. Mas parece uma melancia mesmo, parece verde com laranja, tem toda a razão. Legal, né? Bom, então esse colar daí a gente sempre tem que ter um cuidado nos acabamentos, como você montar, você fazer a criação que fique de uma maneira harmônica, que fique bonita. Tudo isso faz diferença na hora que você vai criar o seu modelo. Bom, então hoje a gente viu que criar semijoias é como encontrar um novo capítulo de um livro emocionante que eu escrevi aqui. Vamos lá. Criar semijoias é como encontrar um novo capítulo de um livro emocionante que você não consegue parar de ler. Olha que legal. Porque eu vejo assim, quando o pessoal começa a criar semijoias, eu vejo que ninguém consegue parar. E o legal da força do grupo é esse, as alunas poderosas se ajudando. Se uma desanima, a outra vai lá, ajuda, muitas se encontrando, inclusive em vários lugares do Brasil. Muito legal, né? Começa como uma nova atividade, vira uma profissão, começa a ganhar dinheiro, algumas começam a viajar até para encontrar novas, as poderosas, que elas só falam ali pela internet. E assim, novas amizades, novos interesses, novo sentido para a vida. Porque os ciclos terminam, eles encerram, mas daí tá em você de começar o outro ciclo. Interessante, né? A Filomena disse que ela era corajosa, ela disse que não, foi por necessidade. Que a cunhada disse para ela que ela era corajosa, mas que ela se deu conta que mais do que coragem foi a necessidade de se sentir viva, a necessidade de começar uma nova atividade que ela tivesse realmente prazer. E a semijoia estava trazendo isso para ela, porque agora o tempo dela era dela. Não era mais da escola, não era mais da família, não era mais dos pais, dos filhos, e sim dela. Inclusive o marido brincou que ele ia ser o agente financeiro dela. E daí a gente riu muito e disse, bom, se ele te ajuda nessa área, é maravilhoso, né? Então é muito bom ver esses depoimentos, ver essas histórias de mulheres que
a vida é uma só, que não tiveram medo, que elas botaram o pé para frente e foram. Não, e algumas escolhendo investir mais, a Nair investiu menos, começou com cristais, a Filomena já começou investindo com as pedras. Então existem várias maneiras. A própria Rita investiu e nem tinha muito tempo para fazer porque ela trabalha. E daí ela começou a fazer no tempo livre que ela tinha. Inclusive, antes da nossa mentoria individual, ela disse: Laura, eu sentei ontem e produzi essas peças. E ela me mostrou várias peças. Então, só uma questão de sentar, produzir, começar e ir no passo a passo, cada uma no seu ritmo, cada uma no seu estilo. Bom, então hoje a gente viu, falei de fazer as semijoias como hobby. Uma coisa que eu não falei sobre os materiais que eu falei aqui no início, e também sobre criatividade. Na realidade, tanto a Filomena quanto a Nair, elas não eram pessoas que se achavam, nem a Rita, criativas. Muitas nem se achavam. E mesmo assim elas começam a criar os modelos e vão transformando, modificando uma peça aqui, uma peça ali, e os modelos começam a fluir. Muito legal, né? E também dúvidas sobre materiais. Desculpe aqui, acho que entrou alguma coisa. E também fornecedores de materiais, muito simples, porque hoje com a internet você consegue comprar, aprender, vender tudo pela internet. Se você usa o WhatsApp, você vai conseguir materiais de qualidade de fornecedores que vendem pela internet, pelo WhatsApp, e entregam em todo o Brasil. Então, se você mora em qualquer lugar, eu tenho alunas em Manaus, Pará, Rio Grande do Norte, Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Recife, Bahia. Vou ser injusta porque vou me esquecer de vários. Brasília, qualquer lugar do Mato Grosso, eu tenho uma aluna de Sorriso no Mato Grosso. Então, qualquer lugar do Brasil que você more, que chega a caixinha de correios, você vai receber a sua caixa com materiais. Bom, então, só para você se dar conta como nada disso impede das pessoas começarem a criar semijoias. Fornecedores de materiais, se acha criativo ou não, se tem dúvidas que vai conseguir, porque consegue, é que nem... mesmo que você não tenha prática de habilidade manual, como era o caso da Filomena, o que aconteceu? E da Nair e da Rita, na hora que começa a produzir, é que nem quando a gente vai na academia, a gente começa no início, às vezes não consegue fazer exatamente certo o exercício, não é tão fácil, mas conforme a gente vai na academia e repete aquele mesmo exercício, vai ficando cada vez mais simples, cada vez mais fácil, cada vez mais rápido. E é a mesma coisa com as semijoias, porque você tem como desenvolver a motricidade fina, coordenação. Motricidade fina são a habilidade dos pequenos movimentos e é possível sim desenvolver. É muito fácil, é só começar. E vai ficando cada vez melhor e cada vez mais fácil. Então hoje, o que a gente viu? Como é possível criar semijoias por hobby, por terapia, como uma nova profissão, como um negócio. Também você viu que alunas que nunca tinham feito, mulheres que nunca tinham feito semijoias começaram uma nova atividade, uma nova profissão, um novo hobby. Sim, isso que é legal, né? Porque você faz no tempo que você tem e em casa mesmo. Não precisa de um espaço, você tendo uma caixinha para guardar os materiais, sabe? As caixinhas estão lá em cima. Você uma bandeja, que nem essa minha aqui, você já começa a criar de uma maneira muito simples e muito prática. Então, hoje o nosso tema foi semijoias, transforme o seu tempo livre em uma nova paixão. E no domingo, vou falar novamente, descubra as cores da próxima estação e como usar em suas semijoias. E para quem anda me perguntando sobre o método Semijoias Sem Limites, que está com as inscrições fechadas, o link para a próxima, link de inscrição da lista de espera. Eu e a minha equipe estamos fazendo uma lista de espera para a próxima turma. Bem fácil, você vem no meu perfil do Instagram, embaixo da minha foto, tem um link azul, você clica ali e entra na lista de espera para ser avisada quando abrir uma próxima turma. Tá bom?
Então, um beijo bem grande e nos encontramos então no domingo às 20 horas.